Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem e estamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? Vou precisar, então, que vocês peguem a ficha de atividade da página 39 e 40 do bloco 2, certo? Lembrando que agora só iremos trabalhar com a apostila 2 e o bloco 2. Essa atividade, essa ficha de atividade foi passada antes das férias, certo? Então, a prof vai corrigir junto com vocês a página 39 e 40 da ficha de atividade. Vamos lá. Então, começa lá com um texto, certo? Que foi publicado em 2015 para responder o que se pede. Então, o texto é: o censo da floresta. Segundo uma nova pesquisa, uma espécie de censo, como aquele que se realiza para analisar as populações humanas, mais de 3 trilhões de árvores vivem no nosso planeta. Existem aproximadamente 422 árvores na Terra para cada ser humano. Olhem quantas árvores, gente. Imagine 422 árvores para cada um de nós. No Brasil, esse número é ainda maior. Segundo o levantamento, nosso país tem 302 bilhões de árvores, o que equivale a 1.494 árvores por habitante. De acordo com o estudo, mais de 15 bilhões de árvores são cortadas no mundo a cada ano. Então, claro, tem muitas árvores, mas também é cortado muitas árvores, certo? Esse é o censo da floresta. Vamos responder agora o que está pedindo. Vamos colocar lá. Diz assim: escreva o número de árvores que existiu em 2015 em nosso país com algarismos. Então, tá lá. Segundo o levantamento, nosso país tem 302 bilhões de árvores. Então, nós vamos escrever em algarismos 302 bilhões de árvores, certo? Então, escrevemos em algarismos. B. Escreva o número de árvores cortadas no mundo por ano com algarismos. Já disse lá, de acordo com o estudo, mais de 15 bilhões de árvores. Então, nós temos que escrever os 15 bilhões. 15 bilhões de árvores. Está aqui. E o C diz: por que os valores apresentados estão na forma arredondada? Por que estão arredondados? Se diz que é mais de 302 bilhões, mais de 15 bilhões. Por que nós colocamos todos arredondados? Lembram por que a gente arredonda? Para facilitar a leitura. Para facilitar a leitura dos números, certo? Então, estão aí a resposta. Agora, nós vamos para a 2. Deixa eu ver. Dá aqui, pessoal. A 2. A 2 diz assim: leia alguns dados referentes à produção e à reciclagem do lixo plástico no Brasil e responda as perguntas a seguir. Brasil produz 11.355.220 milhões de toneladas de lixo plástico por ano. Somente 145.043 toneladas de lixo plástico são recicladas. 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular. 7,7 milhões de toneladas ficam
em aterros sanitários. E mais de 1 milhão de toneladas não é recolhida no país. Então, vamos lá responder. Arredonde para a casa de unidade de milhão o valor que representa a quantidade de toneladas de lixo plástico produzidos pelo Brasil. Então, a gente já sabe que a gente tem que ir lá arredondar para a casa do quê? Unidade de milhão. Então, tá aqui, unidade de milhão. O que a gente vai fazer com o resto? Porque nós temos que arredondar. Preencher com 0. Ou escrever 11 milhões. Certo? Então, está aqui, arredondamos para a unidade de milhão. É 1, o resto mantém o 1 e o resto completo com 0. Certo? AB. Arredonde para a casa de dezena de milhar o valor que representa a quantidade de lixo plástico que é reciclado. Já diz lá em cima, 145.043. Ele quer o quê? Arredondar para a dezena de milhar. Em qual que é a dezena de milhar? O 4. Então, eu mantenho o 4 aqui, dezena de milhar, e arredondo o resto, que deu 140 mil toneladas. Certo? A próxima é a tabela. Então, a C está aqui. Vou colocar a C aqui, para a gente acompanhar. Temos a tabela. Nós vamos ter que preencher a tabela com os dados apresentados em ordem decrescente, certo? Então, vamos lá. Começar de ordem decrescente, do maior para o menor. Então, temos lá primeiro, o primeiro número lá da tabela que diz 11.355.220. Então, nós vamos colocar o 11 milhões na classe dos milhões. Começamos lá. E depois, colocar o restante dos números. Cada um em uma ordem, certo? Já fiz o primeiro. Vamos lá para o segundo. O segundo diz que é 2,4 milhões. Se é 2,4 milhões, é 24 milhões. Certo? 24 milhões. O outro é 7,7 milhões. Então, como é que eu vou colocar? 7 milhões e 700 mil. Certo? Ó, o 2,4 está aqui, o 7,7 está aqui. Certo? O outro é 1 milhão. Então, eu vou colocar o 1 milhão aonde? Na classe 1 milhão na classe da unidade dos milhões. 1 milhão, unidade, embaixo de unidade. E o outro é 145.043. Então, vou começar aqui, já na classe dos milhares. 145.043. Certo? Então, corrigimos aqui a nossa lição de casa. Muito bem. Depois de ter feito a correção da nossa ficha de atividade, vamos voltar para a apostila, certo? Porque nós vamos começar um novo conteúdo, certo? Conteúdo novo, certo? Mas nós já vamos começar. Então, vamos lá. Vamos na página 79 da apostila de matemática, para a gente poder continuar. A prof vai colocar aqui
a apresentação em tela para que todos possam ver a apostila juntos, certo? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Entramos na unidade 4, números e propriedades. Então, olhem lá a capa do nosso capítulo. Tem lá um gerente de um bar, né, de uma boate, vamos dizer assim, dizendo, a capacidade deste local é de 120 mil pessoas. Então, nós entramos aí na parte de múltiplos e divisores, certo? Vamos entrar numa operação que vocês já conhecem, que é a multiplicação, certo? Então, diz assim, para saber quantas pessoas cabem em um local, devemos seguir a norma que estabelece como limite 2 pessoas por metro quadrado, caso essas pessoas estejam em pé. Olha um exemplo. Um salão de dança mede 10 vezes 20 metros. Quantas pessoas podem dançar ao mesmo tempo nesse espaço? Então, olha lá. Temos, então, 10 vezes 20, que é igual a 200 quadrados, de 1 metro quadrado. Lembrando, cada metro quadrado cabem 2 pessoas. Por quê? Por isso que tem esse doisinhos aqui. Esse 2 que é para 2 pessoas, certo? Então, como em cada metro quadrado cabem 2 pessoas, 200 vezes 2 igual a 400 pessoas. Então, vamos ver. No mão na massa, vamos verificar se o dado apresentado na abertura do capítulo está correto. Por isso, utilize como medidas do estabelecimento 300 metros vezes 205. Então, o que está falando lá na capa de abertura? Qual que é a capacidade? 120 mil pessoas. Vamos ver se esse dado está correto. Então, como é que nós vamos fazer essa conta? Deixa a prof tirar da apresentação em tela para vocês poderem me acompanhar aqui. Já volto com a apresentação em tela. Então, vamos lá. Nós temos lá, então, por base, 300 metros vezes 205. Então, claro, 300 metros vezes... Deixa eu tirar esse vezes daqui, que ficou muito pertinho. Vou colocar aqui. Vezes 205, certo? Estou pegando as medidas que foram dadas ali no exercício, certo? É a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó. Aqui está o salão, certo? E aqui está 300 metros, certo? Vezes 205 metros, tá? Certo? Largura e altura, certo? Então, é isso que nós estamos vendo. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Mais 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Certo? Mais de novo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Então, fazemos lá a conta. Deu quanto? 61.500. Só que está falando de uma pessoa só. Está dizendo metro quadrado. Quadrado serve para 2. Então, eu tenho que pegar esse 61.500 vezes 2 pessoas. Porque é por metro quadrado. Certo? Então, eu vou fazer a outra conta. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 6, 12. Então, quantas pessoas cabem neste local, gente? Então, quantas pessoas cabem nesse local? 123 mil pessoas tem lá. E quantas pessoas ele disse que cabiam? 120 mil. Então, claro, passou um pouco da capacidade.
certo? Então, vamos lá para a outra. Deixa eu voltar ali, para que vocês possam acompanhar a apostila. Tá aqui. Então, quanto que deu mesmo? 123 mil pessoas. 123 mil pessoas coube. Aí está dizendo, o valor encontrado foi o mesmo? Não foi o mesmo que o homem falou lá na capa, certo? Então, qual poderia ser o motivo? Vamos ver qual o motivo será que ele, né, que faltou pessoas aí. Vamos lá. Então, assim, talvez, vamos colocar o talvez, porque a gente não sabe, a gente está na dúvida, né? Talvez algumas mesas deste local não tenham sido mencionadas, não tenham sido contadas, certo? Talvez ele não contou algumas mesas. Tem isso também. Com a lupa na mão, será que existe uma maneira mais fácil de multiplicarmos os números de 10, 100 ou 1000? Observe a tabela de multiplicação. Então, olha lá, 10 vezes 1, 10, é a tabuada do 10. Para efetuarmos a multiplicação entre um número qualquer e o número 10, devemos acrescentar um zero à direita do algarismo das unidades do número a ser multiplicado. Ó, por exemplo, eu tenho 1 aqui, eu só coloquei um zero. Tem um número aqui, ó, 2, só coloquei um zero. Por quê? Porque o número 10 só tem um zero, certo? Então, agora, olha a tabela da multiplicação de 100. É a mesma coisa. Está dizendo o 100, ó. Então, quantos zeros eu tenho que colocar? Mais 2, igual ao número 100. Eu repito o número daqui e só coloco mais 2 zeros, certo? Se desejarmos efetuar a multiplicação por 100, acrescentamos 2 zeros à direita do algarismo das unidades do número a ser multiplicado. Como podemos efetuar a multiplicação de um número qualquer por 1000? Qual será a regra? Vamos lá, então. Se a gente está seguindo a regra do 10, que é com um zero, e do 100, que é com 2 zeros, o 1000 é como? Vamos lá. Podemos dizer, certo? Que é. Vamos lá. Para multiplicar qualquer número por 1000, certo? Vírgula. Acrescentamos três zeros à direita do algarismo das unidades. O algarismo das unidades, certo? Do número a ser multiplicado, certo, gente? Então, se a gente acrescentou um zero no número 10, certo? Na multiplicação com o número 10, acrescentamos 2 zeros na multiplicação do número 100, na do número 1000, nós vamos acrescentar 3 zeros, certo? Isto vale para a multiplicação, gente. Lembrando, somente para multiplicação. Na tabuada do 10, na tabuada do 100, na tabuada do 1000, como se fosse a tabuada, certo? Para casa, vocês vão resolver as atividades da mão na massa na página 81, certo, gente? Então, são esses dois exercícios. Lembrando que aqui é para resolver mentalmente, certo? Seguindo a regra daqui, ó. Certo? Seguindo esta regra. Certo?
Bom, vamos voltar lá, então. Deixa eu voltar. Nós temos lá, então, a lição de casa da apostila e também teremos a tarefa de casa da ficha de atividade. Deixa a prof já olhar aqui a ficha de atividade, que é sobre múltiplos, certo? Também, que é a página 45 e 46 da ficha de atividade do bloco 2, certo? Então, gente, a de matemática está aí. Já fizemos as atividades. A prof vai ver se ela separa um videozinho sobre múltiplos e divisores. Vou colocar lá no Que Mágico para vocês assistirem e entenderem um pouquinho melhor, certo? Então, outra coisa, estudem a tabuada. Nós vamos precisar da tabuada para esse assunto, certo? Logo após, vem fração. Vamos precisar da tabuada também, certo? Então, estudem. Bom, já passei, já expliquei. Lembrem de guardar as dúvidas, marcar para a prof explicar quem não entendeu ainda. E lembrando que eu vou continuar com esse assunto. Então, eu vou dar mais explicações, certo? Então, ficamos por aqui. Se cuidem, ó. Beijos para todos.